Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Pela misericórdia e bondade do Senhor, de novo, eu e você nos encontramos aqui no dia do Senhor, para juntos louvarmos, bendizermos, engrandecermos o seu nome, adorarmos a Ele, que é o único, de fato, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E como é bom dar ouvidos ao chamado do Senhor e nos reunirmos como seu povo, como povo de Deus, como família do Senhor, para prestar um culto a Ele, racional, sabendo o que está acontecendo, sabendo o que estamos falando com o nosso coração. Não existe nada mais importante do que isso, de cultuar o Senhor nesse dia tão especial. Eu quero convidar você aqui, por favor, abra a sua Bíblia comigo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 até o 17. 1 Coríntios 3, do 1 ao 17. Primeira Coríntios 3, do 1 ao 17. Nós vamos falar sobre a importância da igreja nessa noite. Acharam? Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho para o qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus quem faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. Agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Vamos orar? Senhor, te somos gratos por tua palavra, te somos gratos por esse dia que nos concedestes e pela oportunidade, Pai, que nos dás de estarmos aqui nessa noite, para juntos meditarmos em tua palavra, te adorarmos, te bendizermos e buscarmos crescer, Senhor, em tua graça e em teu conhecimento. Por isso, Pai, nos ajuda nesse momento que nos encontramos diante dessa palavra viva, Senhor, palavra poderosa, palavra eficaz, que tem o poder de mudar e transformar completamente as nossas vidas, Senhor, de dentro para fora. Por isso, Pai, nos conceda ouvidos devotos, para que possamos ouvir a tua palavra com santa devoção
Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Aclara a Tua palavra, para que possamos entendê-la e compreendê-la sobre a direção, Senhor, e instrução do Teu próprio Espírito Santo. Não permita que nossa mente fique distraída, Senhor, a vaguear em lugares mil, mas que nossa mente, Senhor, esteja cativa à obediência de Tua palavra e de Tua palavra somente. Te peço mais uma vez, que me escondas atrás da cruz de Cristo, para que só Tua palavra seja vista, e apenas ela tenha primazia no nosso meio mais uma vez essa noite. E que apesar das minhas falhas, dos meus erros, meus pecados e minhas, Senhor, incontáveis limitações, que Tu não me permitas atrapalhar a exposição de Tua palavra, mas que o Senhor, por misericórdia e graça, me capacite, para que eu possa expô-la com fidelidade, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e expansão do Teu reino. É a nossa oração a Ti, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto que você acabamos de ler é o apóstolo Paulo falando para a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. Dentre todas as igrejas que existiram no Novo Testamento, a igreja de Colossos, com certeza, foi a igreja mais complicada de todas. Mas isso não fazia dela uma igreja menos importante. Isso não fazia dela uma igreja sem valor, ou uma igreja de segunda linha, ou uma igreja de segunda classe. De maneira nenhuma. Perceba que, se você já leu essa carta, e se não leu, eu recomendo que você a leia, você vai perceber que Paulo chama esses irmãos de santos, aos santos que estão em Corinto. Porque é isso que a igreja é, uma igreja formada de santos, não pelos seus méritos. Eu não tenho mérito nenhum, você não tem mérito nenhum, nós só temos deméritos. Todos os nossos méritos são oriundos de Cristo. Tudo que é bom, ou tudo que é de bom em nós, vem dele e apenas dele e dele somente. Por isso que Paulo trata essa igreja exatamente como as demais. Era uma igreja problemática? Sim, com certeza. Divisão, cisma, facções dentro da igreja, separação, gente se embriagando durante a ceia, gente menosprezando os pobres, incesto. Tudo isso acontecia dentro dessa igreja. Mas ainda assim, ela não perdia o seu valor. Por uma razão muito simples. Seja a igreja de Corinto, seja a igreja de Colossos, seja a igreja de Éfeso, seja a igreja de Hierápolis, seja a igreja batista reformada, a igreja é o povo chamado do mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. A igreja pertence a Ele, e a Ele tão somente. A igreja não pertence a um homem, a igreja não pertence a um pastor, a igreja pertence a Deus. A igreja é o povo separado do pecado para buscar viver uma vida de santidade. A igreja é o povo que foi tirado das trevas e transportado para o reino da luz, para que agora, transportados das trevas para a luz, esse povo possa viver para a glória do Senhor. A igreja é o templo da habitação de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a coluna do Deus vivo. Ela é o baluarte da verdade. A igreja de Deus, ela transcende a qualquer denominação cultural, geográfica ou de qualquer outro tipo de fronteira que possa existir. A igreja, ela é composta de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, em todos os lugares, em todas as épocas e dentre todos os povos. Não há salvação fora da igreja de Deus. Se você prestou atenção no sermão de Demerson no domingo passado, Demerson falou sobre essa questão, de que o cristianismo ele é exclusivista. Exclusivista em que sentido? Nós não acreditamos que existem salvadores. Nós não acreditamos que existem deuses. Nós não acreditamos que existem igrejas. Nós acreditamos em um único Deus, temos uma só fé e uma só igreja que pertence a esse único e verdadeiro Deus. Por isso que fora dele não há salvação. Não existe outro Salvador senão Jesus Cristo. As pessoas costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus. E pode ser que todos os caminhos de fato levem a Deus. Não como Senhor, não como Salvador, mas como juiz das suas vidas. O único caminho que conduz a Deus como Salvador e Pai é o caminho que foi pavimentado pelo Filho Jesus Cristo. E só aqueles que estão na igreja, de fato e de verdade,
que pertencem à igreja invisível do Senhor, que vou já explicar o que significa. Esses de verdade pertencem ao Senhor, e por esse Senhor foram salvos, e agora, uma vez que foram salvos, permanecem nessa igreja, porque fora da igreja real, fora da igreja de Cristo, não existe salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Pedro não pode lhe salvar, Maria não pode lhe salvar, nenhum pastor pode lhe salvar, o Papa não pode lhe salvar. Só Jesus Cristo pode lhe salvar. Só Jesus Cristo tem poder para salvar. E de fato nos salvou. E hoje estamos aqui porque um dia fomos encontrados por Ele. Fomos salvos por Ele. E hoje fazemos parte da igreja do Senhor. E é interessante quando falarmos de igreja entendermos que na teologia existe aquilo que nós chamamos de a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa aqui, que eu consigo ver e que você também consegue enxergar. A igreja visível, ela é formada tanto de pessoas convertidas quanto de pessoas não convertidas. Uma triste realidade é que nem todo mundo que está na igreja visível do Senhor é salvo. Uma grande verdade é que nem todo mundo que está na igreja teve um encontro real com o Senhor. O joio e o trigo estão fazendo parte da igreja visível. Quem é salvo e quem não é, não compete a mim dizer, nem compete a você dizer. Quem é joio e quem é trigo, também não compete ao pastor separar, nem compete a você separar. A separação entre o trigo e o joio vai acontecer no último dia, quando o Senhor mesmo há de fazer essa separação. Mas na igreja visível, que nós conseguimos ver com os nossos olhos, há convertidos e não convertidos. Lamentavelmente, repito, nem todo mundo que está na igreja é salvo. Nem todo mundo que diz que é crente, de verdade o é. Mas, já na igreja invisível, só estão arrolados aqueles que foram lavados de fato e de verdade pelo sangue do Cordeiro. E só Deus é quem sabe. Quem dentre nós, por exemplo, faz parte da igreja invisível do Senhor. Porque eu não tenho o poder nem a capacidade de enxergar o seu coração. Nem tampouco você tem a capacidade de enxergar o meu coração. Mas Deus enxerga os nossos corações de maneira completa e perfeita. Ele sabe se eu apenas faço parte da igreja visível e não da invisível. Ou se de fato e em verdade eu tanto faço parte da igreja visível quanto da invisível. E repito, não compete a você buscar saber se o seu irmão faz parte da igreja invisível ou se ele é joio. Você deveria preocupar-se com você, para que você não seja o joio, para que você não esteja tentando se auto-enganar, porque não existe auto-engano. Então não tente se auto-enganar, mas olhe para o seu coração. Olhe para ver se você permanece na fé, como nos diz o apóstolo Paulo, para ver se de fato, de verdade, você é um salvo, ou se você só vem à igreja por comodidade, porque alguém vem e aí você tem que vir, ou porque você faz parte do ministério, ou porque você é o pastor da igreja, ou porque você tem um cargo na igreja, você tem que vir. Nós precisamos sempre examinar o nosso coração, para saber se eu e você, para saber se nós permanecemos na fé. Porque será muito triste descobrir apenas no último dia que fizemos parte apenas da igreja visível e nunca da igreja invisível. Para quem você acha que o Senhor dirá no último dia? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. É para quem estava fora da igreja? Ou é para quem estava dentro da igreja visível? É para quem estava dentro da igreja visível, que vinha à igreja, que levantava as mãos no louvor, que até cantava, que ouvia os sermões, mas que o coração nunca se converteu de verdade, que o coração nunca foi de todo pertencente ao Senhor. Por isso que a gente tem que examinar o nosso coração, não é o coração do outro, é o nosso coração, para saber se de fato e verdade nós estamos em Deus e pelo fato de estarmos em Deus, estamos na igreja. Ou se estamos apenas na igreja visível, mas o nosso coração está longe do Senhor. Por isso eu preciso pensar sobre a minha vida espiritual. Você precisa pensar sobre a sua vida espiritual, para que de fato os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Há muitas pessoas na igreja
que estão engomadas, bem passadas, mas que não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. E eu preciso, você também, sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, porque esse é o único ingresso aos céus. Seu ingresso aos céus não é pela sua capacidade intelectual, seu ingresso aos céus não é pela sua conta bancária, não é pelas suas posses, não é quanto você tem, não é o que você tem. Seu ingresso no céu é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, então tenha certeza que você faz parte da igreja invisível do Senhor. Mas se você não tem essa certeza, busque no Senhor encontrar certeza para o seu coração, para que você não seja só um integrante da igreja visível e não da invisível. Por isso, examine o seu coração, que eu vou examinar o meu coração. E nesse texto que você acabamos de ler, há várias figuras sobre a igreja. A bem da verdade, ao longo da Escritura, a igreja ela é retratada como diversas figuras, ou com diversas figuras. Mas à luz desse texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 3, do 1 ao 17, eu quero destacar aqui pelo menos 3 figuras que representam a igreja, que nos representam, eu e você, quanto igreja do Senhor. A primeira figura se encontra nos versos de 1 a 5. A igreja nesse texto, nesses versos de 1 a 5, ela é retratada como sendo uma família. Uma igreja tem que ser isso. Uma igreja deve ser uma família. E nós sabemos que uma família ela é composta por crianças e também ela é composta por adultos. Assim também é a igreja. Há aqueles que são crianças espirituais e há aqueles que são adultos já na fé, já alcançaram outro nível de maturidade. Ao longo da sua caminhada com o Senhor, por meio das lutas, das provações, dos sofrimentos que enfrentou, das suas próprias experiências com Deus, esse amadureceu, foi vivendo, foi aprendendo e foi crescendo na fé. Aqueles que já nasceram de novo, precisam crescer rumo à maturidade espiritual. Porque há pessoas que estão na igreja há 5 anos e não crescem, continuam raquíticos na fé, crianças na fé. Há pessoas que estão na igreja há 10 anos e não desenvolvem. Você não pode olhar para ele com cara feia, porque no outro culto ele já não vem. Eu não vou mais para a igreja não. O pastor passou por mim na rua e não falou comigo. Meu irmão, eu tenho astigmatismo e hipermetropia, 6 graus no olho esquerdo. Se eu tirar meu óculos, não vejo quase nada. É só um borrão, e agora não estou ouvindo direito também, por conta dessa otite. Então faz 1 mês já que eu não estou escutando direito. Então se você é pastor e eu não ouvi, o pastor está com otite, né? Não está ouvindo, otite serosa, lá dentro do meu tímpano. Tenha misericórdia, Jesus, e abre o meu ouvido, já não basta ver direito, e não escutar direito também, é horrível. Mas a pessoa fala, você passou por ela, pronto. Não falou, não saudou, não viu, isso já é motivo para não vir mais à igreja. Alguma coisa aconteceu no ministério, por menor que seja, faz parte do ministério na igreja. Aconteceu uma pequena desavença, uma coisa, discordaram. Vamos cantar esse hino? Não, vamos cantar esse. Porque o hino que eu sugeri não foi escolhido, já fico com raiva. Não vou para a igreja. Fecha a cara, não quero participar. Você sabe o que é isso? Meninice, criancice espiritual. E aí você pensa, não, isso aí só acontece com gente que tem 1 mês de convertido, com gente que tem 2 meses de convertido. Não, meu irmão, tristemente isso acontece com gente que já está na igreja há muito tempo, 10 anos na igreja, mas não desenvolve, não cresce, não amadurece espiritualmente. Muitas vezes as pessoas buscam muito conhecimento intelectual. Eu não estou dizendo que você não deve buscar, busque conhecimento. Agora busque crescer também na fé, busque crescer espiritualmente, meu irmão, porque o nosso objetivo é chegar à maturidade, à estatura de Cristo Jesus. E não é com atitude de menino que você vai crescer, não é deixando de vir à igreja porque o irmão não falou com você, ou porque falou atravessado com você, que você vai deixar de vir à igreja por conta disso. Cada um de nós enfrenta as suas lutas diárias, e muitas vezes só Deus sabe o que nós estamos passando. Muitas vezes a gente vem à igreja com o coração abatido, o coração está sangrando, e nem sempre você vai me encontrar sorrindo para você. Talvez você tenha me encontrado num dia que eu não sorri para você,
que eu estava com o semblante carregado, abatido. Deus sabe o porquê. Então, não fique de mal com a pessoa por conta disso. Procure entender, procure compreender o que pode estar acontecendo. Ao invés disso, ore. Ao invés de criticar a pessoa, ao invés de se afastar da pessoa, ore por ela. Busque entendê-la, busque compreendê-la. Porque o propósito dessa família é atingir a maturidade espiritual. Um dos propósitos da igreja é justamente esse, que na coletividade a gente possa desenvolver a nossa maturidade espiritual. Não existe crente em casa, não existe crente fora da igreja. Igreja é onde eu e você, todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, precisam estar juntos, congregando, para que a gente possa desenvolver a nossa maturidade espiritual. Eu ajudando a você, você ajudando a mim. E assim a gente caminhando junto, na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo sentido de crescimento espiritual. E o instrumento que leva essa família ao amadurecimento espiritual na fé é a palavra de Deus. Não existe outra forma do cristão crescer na fé, amadurecer na fé, na maturidade cristã, sem ser pela palavra. Quantas vezes você leu a sua Bíblia ao longo dessa semana? Ou será que só hoje, no domingo, você pegou a sua Bíblia? Porque você veio ler aqui hoje no culto. Você lê a sua Bíblia com regularidade? Você lê a sua Bíblia com frequência ao longo da semana? Primeira coisa que acontece com um crente que esfria na fé, ele já deixou há muito tempo de orar e de ler a Bíblia. É sempre a mesma história. Sempre que eu converso com alguém, pastor, estou muito frio na fé, estou muito fraco. Meu irmão, quanto tempo faz que você ora e quanto tempo você lê a Bíblia? Pastor, parei faz um tempo já. Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar é cometer suicídio espiritual. Quando você para de orar e quando você para de ler a Bíblia, você está cometendo suicídio espiritual. E eu e você precisamos orar e precisamos ler as Escrituras para que a gente possa amadurecer. Porque é em meio às situações que nos sobrevêm, que essa palavra vai nos ajudar. Eu tenho certeza que você já passou por situações difíceis em sua vida. Porque a calamidade, a tempestade bate à nossa porta. Não importa se você é pastor, presbítero, diácono, líder do ministério de louvor, líder de qualquer ministério. Ou se você não faz parte de ministério nenhum, é só um membro da igreja. Não tenho nenhum ministério, sou um membro. Não tem importância. A tempestade bate na porta de todos nós. E o que é que nos mantém de pé? O que é que nos mantém de pé mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades? É a palavra do Senhor guardada no nosso coração. É a palavra do Senhor enraizada, que quando o dia mau vier, vai fazer você se lembrar de que Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que não iria me deixar. Ele prometeu que estaria comigo. Ele disse que no mundo eu teria aflições. Lembra que nós cantamos ainda há pouco? Mas eu sei, quando o meu mundo desaba ao meu redor, Senhor, são os teus braços que me seguram. De onde vem essa certeza? De onde vem essa segurança? Das Escrituras, do Deus que não pode mentir, que nela se revelou a mim e a você. É essa palavra, é essa Escritura que vai me tornar sábio para a vida, que vai tornar você sábio para a vida e que vai fazer com que eu e você possamos amadurecer. A palavra de Deus é vista como um alimento, leite para as crianças e alimento sólido para os adultos, para que todos possamos caminhar, para que todos possamos seguir em uma mesma direção. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz que onde há ciúmes e contendas, é evidência de imaturidade espiritual. Versículo 3. Está com inveja do seu irmão, está com ciúme do seu irmão. Isso é sinal de imaturidade espiritual. Você precisa amadurecer, e eu também. Onde há grupos, há sinais claros de meninice espiritual. Eu sou do grupo do irmão André. Eu sou do grupo do irmão Jordão. Eu sou do grupo do pastor. É o pior grupo que tem. Eu sou do grupo do irmão Zeca. Meu irmão, tenha vergonha. Deus não chamou você para partidarismos. Deus não chamou você para ser do partido de ninguém. Deus chamou você para ser um cidadão dos céus, membro do seu reino. Nós somos povo de Deus, nós não devemos lutar uns contra os outros, já temos inimigos demais.
O evangelho já tem muitos inimigos, para que a gente fique se degladiando ainda uns com os outros. Eu preciso lhe ajudar, e você precisa me ajudar, para que juntos a obra do Senhor possa caminhar no nome de Jesus. É isso que eu preciso fazer. Cessar com o partidarismo, cessar com esse tipo de coisa, cessar com esse tipo de culto à personalidade. Eu só vou para a igreja se o pastor estiver pregando. Quando o pastor sai de férias, eu saio de férias com o pastor. Sinônimo e sinal de imaturidade espiritual. Porque no reino de Deus não há espaço para culto à personalidade. Você não tem que vir aqui por mim, se eu estou aqui ou não. Você tem que vir aqui por um só propósito, por um só motivo: cultuar ao único e verdadeiro Deus na coletividade com os seus irmãos. Amém? Esse é o propósito da igreja: cultuar a Deus. Ver fulano, ver Beltrano, ver ciclano, ver o pastor, isso é coisa periférica, é questiúnculo, é coisa pequena. Porque nós estamos aqui para cultuar ao verdadeiro Deus. Estamos aqui anunciando para o mundo, em um culto público, transmitido até pelo YouTube, para que as pessoas saibam e entendam que existe um Deus no céu, que domina a história e que conduz a história para onde Ele quer. E a história está caminhando para onde Ele quer. E como é bom saber que eu e você fazemos parte dos planos de Deus, que Ele nos incluiu nos seus planos, que fazemos parte da sua família. É isso que Paulo está nos mostrando aqui com a primeira figura: a igreja como sendo uma família. E uma família, não há espaço para divisão, não há espaço para disputas, não há espaço para grupos. Se há, tem que acabar, porque isso é carnalidade e infantilidade espiritual. A igreja precisa ser uma família unida, com uma só mente, uma só alma, um só propósito. A família precisa crescer junto em maturidade espiritual. Amém? Eu e você, nós, como família, precisamos crescer juntos, rumo à maturidade espiritual. Segunda coisa, ou segunda figura que Paulo utiliza, versos de 6 até o 9, a parte A desse verso. Paulo retrata a igreja como sendo uma lavoura. Ele primeiro retratou a igreja como uma família, ele agora retrata a igreja como uma lavoura. Ele passa daquela metáfora de uma família e segue para a metáfora da lavoura. A igreja é a lavoura de Deus. A igreja é o campo da semeadura da palavra de Deus. Todas as vezes que você vem a um culto, a palavra de Deus está sendo semeada no seu coração. A palavra de Deus está sendo semeada ao meu coração, quer numa terça-feira, quer numa quinta-feira, quer aos domingos. Todas as vezes que você vem, a palavra do Senhor é semeada ao meu e ao seu coração. E qual é o alvo dessa semeadura de Deus? É a quantidade. Quantidade, eu vou explicar o porquê. E para alcançar esse propósito, a palavra de Deus tem que ser, ela e somente ela, a semente plantada no meu e no seu coração. Para que a gente possa frutificar, para que a gente possa crescer em maturidade. Mas para esse processo de crescimento da lavoura, 3 atividades são necessárias. Primeira delas, o plantio. Segunda, o cuidado. E terceiro, o crescimento. Perceba que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Deus. Quem faz a igreja crescer não é o pastor. Quem faz a igreja crescer não é você. Quem faz a igreja crescer é o dono da igreja. E o dono da igreja é o próprio Deus. O que é que nós temos que fazer? Plantar e regar. E deixar que Deus dê o crescimento. Porque é Ele quem vai fazer no seu tempo e conforme o seu querer. Há uma verdade bendita aqui. Essa interação que há entre a ação humana e a ação divina. Perceba, por um lado, os homens plantaram e regaram, Paulo e Apolo. Mas do outro lado, de maneira sobrenatural, foi Deus quem deu o crescimento à sua igreja. Foi Deus quem fez a sua igreja crescer. Isso nos ensina que, quanto igreja, nós precisamos fazer a nossa parte. E deixe que a parte de Deus, Ele fará.
A parte dele é garantida. Eu preciso me empenhar para que eu possa fazer a minha parte e para que você possa fazer a sua parte. E a parte de Deus, com certeza, já está feita. Não há crescimento de uma lavoura que não foi plantada. Como uma lavoura que não foi plantada pode crescer? Pode isso? Não, porque ela não existe. Então, primeiro, a lavoura precisa ser plantada por meio da palavra. Prega a palavra, como disse Paulo, a tempo e a fora de tempo. Depois, isso precisa ser regado. Isso precisa ser cuidado. O trabalho humano, embora seja vital, não pode por si mesmo produzir o crescimento da igreja. Muitas pessoas às vezes cobram do pastor: pastor, a igreja não está crescendo. A igreja tem que crescer, temos que fazer alguma coisa para que a igreja cresça, para que a gente tenha 2 cultos, 3 cultos, abrir uma congregação, fazer isso, fazer aquilo. O crescimento da igreja, meu irmão, entenda de uma vez por todas, não depende do pastor. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. E muitas vezes, por não entender essa verdade das Escrituras, muitos pastores começam a introduzir na igreja todo tipo de coisa. Algo chamado de pragmatismo. Pragmatismo traz a ideia de, se funciona, então é válido. Não se pergunta se é certo. Se pergunta se dá certo. Dá certo. Enche a igreja? Enche. Atrai gente? Atrai. Vamos fazer. Vamos pintar a igreja toda de preto. Vamos colocar neon na igreja toda. Vamos colocar jogo de luz aqui na frente, gelo seco durante o louvor. Vamos fazer um buraco no teto para na hora do sermão o pastor descer de lá. Cheio de luzes, cheio de coisa, certo? Por quê? Porque isso aí vai atrair as pessoas. O gelo seco, as luzes, uma música mais pesada, um metal mais pauleiro, um negócio mais sofisticado, vai atrair jovens para cá. Uma mensagem que não seja que não confronte tanto o pecado da gente, mas uma mensagem que diga que a gente vai vencer sempre, que Deus está conosco sempre, que nós nunca vamos adoecer, que nós vamos viver de glória em glória, que nós sempre seremos cabeça e nunca cauda, que vamos reinar em vida. Vamos pregar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa atrai gente. A igreja vai crescer. Não, meu irmão, a igreja visível vai inchar. Mas quem disse que inchaço é sinônimo de saúde? Inchaço é sinônimo de doença. Da mesma maneira que você enche uma igreja de pessoas assim, sem conversão, só com adesão, quando surgir uma nova oportunidade, uma nova moda, um novo modismo em outra igreja, eles vão para lá. Porque eles se movem de moda em moda, de moda em moda. Paulo está dizendo, o que mantém a igreja pura, o que mantém a igreja saudável, o que faz a igreja crescer é a pregação fiel das Escrituras. Pregue a palavra, Timóteo. Lembra? Não negocie a palavra. Não abra mão de pegar a palavra, ainda que as pessoas se sintam incomodadas, ainda que as pessoas se sintam ofendidas. Qual o problema? Deus é ofendido todos os dias pelos nossos pecados. Então, qual o problema de ofender um pecador com verdades solenes? Qual o problema de dizer que você não é bom? Coisa nenhuma. Que eu não sou bom? Coisa nenhuma. Que bom, de fato, em verdade, só o nosso Deus é. Que o meu coração é desesperadamente corrupto e o seu também. Que todas as nossas ações perante o Senhor são como um trapo de imundícia. Ah, pastor, estou me sentindo ofendido. Que pena que você se sente ofendido. O mais miserável dos homens é aquele que não reconhece a sua própria miséria. E eu e você, nós, sempre precisamos reconhecer a nossa miséria. Porque reconhecendo a nossa miséria, correremos para os pés do Cristo crucificado, pedindo a Ele que nos aceite. Não é eu que tenho que aceitar, não sou eu quem tenho que aceitar, é Ele quem tem que me aceitar. Quando entendemos quem nós somos, então nós corremos para Ele e dizemos, Senhor, Tu aceitas um pecador miserável como eu? Há espaço na Tua igreja para alguém como eu? Senhor, tem compaixão da minha vida, porque a igreja é para gente assim, é para gente miserável, é para gente pecador. Na igreja não estão os melhores, na igreja estão os piores. Se você não sabia disso, lamento ser eu a lhe dizer, mas na igreja não estão os melhores, na igreja estão os piores, meu irmão. Eu sou um dos principais, dos piores, e você também. Muita gente diz, não, eu não vou para a igreja porque ali há muita hipocrisia. Não vou para a igreja porque ali há muita falsidade.
eu diria para essa pessoa: pode vir, há espaço para mais um, há espaço para você também, pode se aproximar. Não, pastor, não quero ser crente na igreja, eu quero ser crente em casa. Você está dizendo com isso: eu sou muito bom para a igreja, eu sou melhor do que todos aqueles que ali congregam, sou bem superior a eles, não há espaço naquela igreja para mim. Não faça isso. Aqui é o seu lugar, porque é aqui onde você é tratado pela palavra do Senhor. É aqui onde a palavra do Senhor vai lá no seu coração e Ele fere, para depois sarar você, e para você entender que precisava ser ferido, para que depois você fosse sarado, por essa palavra que fere, mas sara, por essa palavra que muitas vezes machuca, dói, mas conserta a nossa alma, conserta o nosso espírito, e nos faz crescer em maturidade espiritual. Por isso, só Deus e apenas Ele pode acrescentar os salvos à sua igreja. É Ele quem vai trazendo pessoas e é Ele quem leva pessoas também. Quando a gente entende isso, a gente começa a descansar o coração naqueles que chegam e naqueles que saem, porque a igreja não pertence a nós, pertence ao Senhor. E sendo do Senhor, é Ele quem determina quem entra e quem sai da sua igreja. Mas isso não nos exime de fazer a nossa parte, de fazer o nosso melhor, de pregar o melhor sermão. Se você canta, buscar cantar da melhor maneira. Se você toca, buscar tocar da melhor maneira. Se você serve na igreja, buscar servir da melhor maneira. Se você faz, seja lá o que for na igreja, fazer da melhor maneira possível. Receber bem as pessoas, cuidar das pessoas que chegam até esse lugar. E deixe que a outra parte, Deus fará. A parte dele, Ele vai fazer. Se preocupe em fazer a sua parte. Nos preocupemos em fazer a nossa parte. E deixe que a parte do Senhor, o próprio Senhor fará. Amém? Terceira figura que nós encontramos aqui, e última, versículos de 9, a parte B do verso 9, até o último verso que lemos, que foi o verso número 17. Paulo agora mostra a igreja como um santuário. Paulo fala da igreja de Deus agora como sendo um santuário. Depois de falar da igreja como uma família, depois de falar da igreja como uma lavoura, ele passa a apresentar agora a igreja como sendo um santuário. Se o propósito da família é a maturidade e o alvo da lavoura é a quantidade, o propósito do santuário é a qualidade. Perceba que essas três figuras caminham juntas e têm uma lição conjunta para nós: maturidade, quantidade e qualidade. Coisa interessante, não é? Maturidade, quantidade e, por fim, qualidade. E o instrumento para edificar o santuário não pode ser outro senão me ajude. Não entenderam nada do sermão até agora? A palavra de Deus. Perceba que é sempre a palavra. É a palavra que vai nos ajudar a termos uma vida espiritual de qualidade. Numa espécie de superposição de imagens, nós somos tantos os edificadores, trabalhando, plantando, regando, como também somos o próprio santuário, como o próprio Paulo nos deixa claro aqui nesse texto. E aqui é interessante saber que existem dois termos gregos para a palavra santuário. Um se refere ao santuário como um todo, tudo que há no santuário, as peças, os compartimentos e as divisões que ali há. Mas há um segundo termo, chamado de naos, em grego. E esse termo ele é bem específico. Ele refere-se ao templo em si mesmo, aquilo que existe de mais sagrado no templo. É como se os judeus olhassem para aquela parte do lugar santo e do lugar santíssimo, que ele via como sendo o lugar da habitação de Deus. E quando Paulo fala de nós, quando Paulo fala da igreja como sendo o templo do Senhor, é essa palavra que ele usa. Não algo genérico para o templo, para o lugar, mas como sendo algo separado, valioso para o Senhor. E o apóstolo Paulo utiliza justamente essa palavra para trazer para nós o significado e a importância de sermos templo do Senhor. Você tem noção do que é ser templo do Espírito Santo? Muitas vezes a gente lê isso, ou passa, escuta alguém falar, mas não tem uma completa noção do que é isso.
Mas você já parou para pensar que o Deus, que o universo não pode conter? Imagine o Deus que os céus dos céus não podem contê-lo. Ele é maior do que tudo. Ele é infinito. Ele é eterno. O universo é pequeno. Para a gente poder entender, é como se Deus pudesse abranger todo o universo com um relance do seu olhar. É como se Deus olhasse, pronto, acabou o universo. Já viu tudo que tinha para ser visto. Para nós parece ser infinito, mas não é. Infinito é um atributo que pertence a Deus e a Deus somente. Mas esse Deus que é infinito, esse Deus que trouxe à existência tudo o que existe e mantém todas essas coisas pela palavra do seu poder, habita em você. Mora em você. É isso que Paulo está nos ensinando com essa palavra. Deus agora está tabernaculando com os homens. Antigamente, lá no Antigo Testamento, havia o templo onde Deus habitava. Agora, esse Deus não mais habita naquele templo. Esse Deus habita nesse templo. Você já parou para pensar o que é ser habitado pelo Espírito Santo de Deus? Ele está com você 24 horas do seu dia. Isso é bom ou é ruim? Depende do que você está fazendo. Porque Ele sabe tudo que você faz de bom e sabe tudo que você faz de ruim. Sabe aquelas coisas que você fez e achou que ninguém estava vendo? Sabe aquelas coisas que você disse e você pensou que ninguém estava ouvindo? Deus ouviu. Deus viu. E Ele sabe. Mas o mais impressionante é que ainda assim Ele nos ama. É que ainda assim Ele continua fazendo morada em alguém como eu. Ele ainda continua fazendo morada em alguém como você. Já parou para pensar nisso? Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. É pouca coisa? André falou sobre motivos para agradecer. Você quer um motivo para agradecer maior do que esse? Ser templo e morada do Espírito Santo. Saber que o próprio Deus habita em você. Se isso não aquece o seu coração, eu não sei o que mais pode aquecer. Saber que o Espírito Santo de Deus fixa a residência em mim. Saber que o Espírito Santo de Deus fixa a residência em você. Mas como eu disse, infelizmente muita gente não compreende a tamanha honra que essa verdade envolve. A verdade de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Palácios e mansões esplendorosas podem servir de habitação a reis, a príncipes, a celebridades e a todo tipo de pessoa importante. Mas apenas o corpo daquele que foi remido por Cristo é que pode servir de morada para o Espírito Santo. Não existe palácio, não existe mansão que se compare ao fato e à glória de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Nada se compara a isso. Um comentarista chamado de William Hendrickson, falando sobre esse texto, ele diz: nós não somos donos do nosso próprio corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz sua habitação em nós. Por Deus ser dono de nosso corpo, nós somos mordomos dele e precisamos prestar contas a Ele. E isso é uma verdade absoluta e solene para o meu e para o seu coração. Esse santuário tem um fundamento que não pode ser mudado de maneira nenhuma ou sob qualquer tipo de hipótese. E esse fundamento está lá no versículo 11. É o próprio Senhor Jesus. Ele é o fundamento da minha vida. Ele tem que ser o fundamento da sua vida. E aqui a gente tem que prestar atenção e ter cuidado, porque ser santuário de Deus, ser templo de Deus, também acarreta para nós inúmeras responsabilidades, inúmeras consequências. Por exemplo, você leu que Paulo disse que se alguém profanar o templo de Deus, Deus o destruirá. Quando profanamos o templo de Deus? Um exemplo simples. Quando você faz parte de uma comunidade, quando você faz parte de uma igreja, e você influencia essa igreja para o mal e não para o bem, seja com suas atitudes, seja com a sua maneira de viver, seja com a sua maneira de falar, seja com alguma coisa que contamine a igreja, e você sabe que aquilo que você está fazendo
não é certo, é errado, e está contaminando a igreja, está levando outros a fazerem a mesma coisa, você está lutando contra o templo do Senhor. Porque a igreja, lembre-se, ela pertence a Deus. Então quem milita contra a igreja não são só os ateus, o ateu prático, nem tanto o ateu teórico, o ateu prático. Não é aquele que blasfema contra a igreja. Não é só esse que está lutando contra a igreja. Mas você e eu temos que ter cuidado para que nós também não estejamos fazendo com que o templo do Senhor esteja sendo difamado, esteja sendo destruído, conduzido ao erro, conduzido à ruína por causa das minhas atitudes, por causa das minhas ações, sejam elas quais forem. Deus não terá por inocente o culpado, seja eu, seja você, seja quem for. Se habitado pelo Espírito Santo, é o maior dos privilégios. Mas se habitado pelo Espírito Santo, também acarreta para nós extrema responsabilidade. Responsabilidade de dar um bom testemunho aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, com quem você estiver. Porque uma vez que eu sou o templo do Espírito Santo, eu carrego sobre os meus ombros a responsabilidade de colocar no lugar mais alto o bom nome do Senhor, a fazer com que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus, não por minha própria causa, mas por causa do Deus que habita em mim. Eu preciso dar um bom testemunho onde eu estiver, com quem eu estiver, fazendo o que eu estiver. Trabalho, escola, faculdade, seja o que for. Precisamos honrar a Deus com as nossas vidas. Esse santuário que somos nós, povo que foi redimido, povo que foi lavado pelo sangue de Cristo, é a própria morada desse Deus. E por isso, quem destruir esse santuário, que é sagrado, será destruído pelo próprio Senhor. Tenha cuidado com a maneira como você vive, como você se comporta, não só na igreja, mas fora dela também. O Senhor está vendo. Lembre-se, você é habitado pelo Espírito Santo, 24 horas, Ele sabe da minha cotidianidade e Ele sabe da sua cotidianidade. Então tenha cuidado para não ser pego prestando um desserviço ao reino de Deus, prestando um desserviço ao templo. Portanto, meus irmãos, aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente, ele vai desejar buscar cada vez ser mais e mais parecido com Cristo, ser mais e mais moldado pela ação do Espírito Santo em sua vida, lhe conduzindo à maturidade espiritual, buscando viver numa contínua santificação, até que chegue o grande dia da habitação divina, que todo cristão alcançará, ou que nesse dia nós alcançaremos a mais perfeita expressão, sendo redundante, de perfeição, quando o próprio Deus vier e o seu Filho retornar para buscar a sua igreja, e de eternidade a eternidade, em novos céus e em nova terra, eu e você vivemos juntos com esse Senhor. Nós somos a família de Deus, você e eu. Nós somos a lavoura de Deus, você e eu. Nós somos o templo e santuário de Deus, você e eu. Portanto, que nós sejamos maduros na fé, que nós possamos frutificar em toda boa obra, buscando fazer tudo com excelência, sempre para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em meu coração e em teu coração nessa noite, para a glória do seu nome. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e a orarmos ao Senhor. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite. Fomos expostos à tua palavra, Senhor, que nos desafia a vivermos à altura de sermos o teu povo, de sermos a tua igreja. E uma igreja não é composta, Senhor, só de uma mão, só de um olho, só de um ouvido, assim como um corpo não é feito apenas dessas partes, mas é o todo, é o conjunto que torna o corpo. E como o conjunto torna um corpo, Senhor, nós, juntos, unidos, coesos, formamos a tua igreja.
Senhor, nos ajuda, porque fomos retratados como sendo uma família. E sendo uma família, Senhor, precisamos viver de acordo, Pai, com isso, vivendo para a glória do Teu nome, vivendo buscar, Senhor, ajudar um ao outro, vivendo, Senhor, desenvolvendo a nossa maturidade cristã, abandonando as facções, abandonando as invejas, abandonando as intrigas, Senhor, abandonando as divisões, abandonando as meninices, as criancices, e crescendo em Tua graça e em Teu conhecimento, buscando atingir, Senhor, a maturidade cristã. Ajude-nos, Pai, porque há entre nós muitos cristãos imaturos, que têm muito tempo de igreja, mas que ainda não cresceram espiritualmente. Senhor, ajuda estes, para que possam entender e compreender o que é a igreja, o que é fazer parte da igreja. E que eles entendam e compreendam, Senhor, que enquanto negligenciarem Tua palavra, que enquanto negligenciarem a oração, não irão crescer. Serão sempre crianças, buscando, Senhor, muitas vezes fazer aquilo que não Te agrada, muitas vezes lutando, emprestando um desserviço à igreja, correndo em sério risco de ser disciplinado pelo próprio Senhor. Por isso, ajude-nos nessa noite a começar de mim, Senhor, nos concedendo maturidade espiritual, para que possamos suportar uns aos outros, caminhar uns com os outros na mesma direção, porque aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que tenta nos separar, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a como lavouras também Tuas, Senhor, a sermos conduzidos pela Tua palavra, que a semente da Tua palavra, lançada sistematicamente, dia após dia em nossos corações, possa frutificar, e que esses frutos nos conduzam, Senhor, à maturidade cristã, que nos levem a abandonar as obras da carne, e nos levem a produzir o fruto, Senhor, do Espírito, evidenciado em nossas vidas. E, Pai, nos ajude, aqui quanto templos do Teu Espírito Santo, aqui quanto moradas, Senhor, habitação do divino, que o Senhor nos ajude a que possamos prestar um bom serviço ao reino de Deus, que possamos de fato nos empenhar para viver da melhor maneira possível, testemunhando acerca do Senhor na igreja e principalmente fora dela, Senhor, com nossos atos, com nossas ações, com nosso comportamento, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de portar-se, Senhor. Ajude-nos a vivermos à altura desse chamado. Não queremos trazer vergonha para a Tua igreja, não queremos nos envergonhar do Evangelho, mas não queremos também envergonhar o Evangelho. Por isso, nos ajude, nos capacite a vivermos à altura do Teu chamado. Ajuda-nos, ó Deus, a dia após dia buscarmos a maturidade cristã, a dia após dia vivermos uma vida de santidade. E quando fizermos isso, ajuda-nos, Pai, a que possamos viver na coletividade, em união e comunhão, para a glória, honra e louvor do Teu nome santo. É que nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que o Senhor nos ajude a que nós possamos ser, eu e você, nós, um modelo de maturidade cristã para a glória do nome do Senhor. Amém? Você quer ser um modelo de maturidade cristã? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então comece hoje, meu irmão. Dedique-se à oração, dedique-se à palavra e viva uma vida de santidade, sabendo que é habitado pelo próprio Deus, e que o Senhor nos dê o crescimento no seu tempo, da nossa vida espiritual, para a glória, honra e louvor do nome dEle. Só os nossos avisos para nós encerrarmos o nosso culto solene dessa noite. Nosso aviso de praxe, você já os conhece. Terça-feira, reunião de oração, 7h30.